Olá pessoal, na última aula a gente viu um pouco sobre tilesets e sprites, né? Agora eu quero fazer com que o personagem ele se movimente, né? E movimentação em geral. Antes de começar, basicamente existem dois tipos de movimentação. Uma utilizando o transform e outra utilizando a física do Unity. Nesse vídeo a gente vai explorar como que a gente consegue fazer com que o personagem ali se mexa utilizando o transform. Então, basicamente, primeiramente, eu vou começar modificando o nome do personagem. Vou chamar ele de Player. Como que eu fiz isso? Apertei F2 e digitei Player. Tá? Uma outra maneira também que você pode fazer é vindo aqui e colocando Player. Tá? Salvei. Ctrl S. Agora que o meu Player está pronto, eu vou adicionar um componente, vou clicar em Novo Script e vou colocar Player Controller. Não precisa ter o mesmo nome, tá? Eu só coloquei para a gente conseguir visualizar o player melhor, né? Então eu sei que se eu estiver procurando player, ao invés de eu ter que clicar na cena para selecionar ele, eu posso vir aqui na hierarquia e sei que é o player. Então, voltando aqui, coloco o player controller e posso apertar um Enter ou apertar Create and Add. Ele criou aqui nos meus assets, né? Na minha pasta raiz dos meus assets. E agora eu tenho aqui o Player Controller. Dou 2 cliques. E espero ele carregar. Então a gente tem aqui o script, tá? Para eu fazer ele se mexer, para fazer de uma forma que... Deixa eu ampliar aqui. Para fazer de uma forma que eu não precise, né, usar muito o update, né, sem fazer um código macarrônico, né, dentro do update, eu vou estar fazendo com métodos, tá bom? No caso, eu vou estar utilizando um método e vou chamar ele dentro do update, tá? Então ele vai ficar fazendo ali, né, a cada frame, né, do nosso jogo, ele vai ficar fazendo, essa verificação de movimento. Então eu vou fazer essa função, eu vou chamar ela de void movimento, tá? Então, primeiramente, eu tenho duas maneiras de fazer isso, né? Basicamente o Unity ele já me traz várias ferramentas do input, né? Basicamente são entradas nativas dele, ou seja, entradas que já vêm de fábrica e que a gente não precisa modificar, né? Mas se a gente quiser a gente pode. E existe outro método onde a gente já configura, né, as teclas propriamente ditas para fazer essa movimentação, tá? Então, primeiramente eu chamo o movimento no update, porque é bom a gente sempre fazer isso, porque senão a gente vai, por que não está funcionando? Aí vai porque a gente não chamou o movimento no update, né? Então, sempre lembra disso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar um if, né? Isso daqui é uma maneira de fazer. Se input ponto get key down, né? Ou também a gente tem o get key, né? O get key enquanto ele permanece pressionado. O key down é enquanto ele aperta, ou seja, se ele apertar uma vez, quer dizer que só vai executar uma vez. E o up, né, quando eu tiro o dedo, tá? Então eu vou colocar
o getKey, né? E aí eu tenho que colocar o keycode, keycode ponto write. Right arrow key, né? Ou seja, a seta da direita. Então eu vou colocar um transform ponto temos o translate, tá? E a gente coloca vector3.write, né? Um outro parâmetro que eu vou colocar aqui é o public float speed, tá? Porque aí eu vou multiplicar com o vector3.write e vamos ver se vai rolar. Então aí eu vou colocar 10 de speed, dou play. Muito rápido. Deixa eu colocar o speed para 1. Ainda continua muito rápido, meu Deus. 0.1. Legal. Muito rápido. Então, o que basicamente estou fazendo aqui? O input getKey, enquanto eu estiver pressionando, ele vai retornar true. Então, enquanto eu estiver pressionando a seta da direita, ele vai ficar aqui, né, chamando nesse update. O transform.translate, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha posição e vai somar com esse cara aqui. Tá? E o que é esse cara aqui? Imagina que ele é um vetor, né? A gente tem a posição x, y, z, né? No caso, o vetor right ele vai para a direita, né? Ou seja, ele me dá um vetor, só que é 1, 0, 0, né? Porque x é positivo, né? Quando ele vai para a direita, x é positivo. No left é menos 1. Ali, tá vendo? Ele é menos 1. Quando eu coloco up, ele vai me dar y, que é positivo, né? Y, ele vai para cima. Se eu colocar down, quer dizer que y é negativo. Então, menos 1. E a gente também tem... Então aí a gente trabalhou com dois eixos, né? Que é um jogo 2D. Então é x, y, né? X é left, right, né? Eu tô vendo aqui por causa da câmera, né? Mas eu tô pegando a minha orientação, né? Mas aí possivelmente na câmera vai aparecer, né, eu apontando para a esquerda minha, mas só que para você vai estar à direita, mas usa a minha orientação. Ou a sua orientação também, né? Aponta para a esquerda. Então esquerda ele é negativo, né? Na relação de x, né? Para a direita ele é positivo, então tem que ser 1. Para cima é up, então ele é 1, o y1. E down é y menos 1. A gente está trabalhando 2D, né, mas a gente também tem o eixo Z. O eixo Z a gente usa o forward. Forward ele vai ser 1, né, porque ele vai para frente. E também a gente tem o back. Back é atrás, então é menos 1. Então esse daí é o princípio da orientação dele. O que eu estou fazendo no Translate é simplesmente colocando ele como o right, tá? Então aí ele vai pegar o vetor, ele vai pegar a posição, né, o vetor da posição atual dele e vai somar com o vector 2.right, né? Aí ele vai pegar
e vai somar com mais 1 vezes a velocidade, né? Uma outra coisa também que a gente usa bastante é também o time.deltaTime, tá? Porque cada CPU ele tem um clock diferente, então aí a gente usa o time.deltaTime para corrigir, né, para eles a cada segundo, né, ter uma velocidade. Então aí percebe que ele está bem mais lento por conta do time.deltaTime. Mas aí se eu colocar 1, né, e o clock, aí fica mais interessante, né? Então vou deixar em 2. Aí, mais legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um if input.getKey, certo? Aí eu coloco keycode.leftArrow, que é a seta da esquerda. Aí o que eu posso fazer também é adicionar o translate, né? Vector 2 ponto, o left. Aí ele vai para a esquerda. Double play. Aí, ó. Mas ele tá como se fosse um moonwalk, né? Eu não quero que ele faça esse moonwalk, eu quero que ele vire para mim, né? Então, a gente pode também trabalhar com a rotação. Olha ali o bichinho rodando, né? E a gente consegue trabalhar com a rotação. Então, se eu rodar ele 180, é como se ele estivesse à esquerda. Se eu deixar ele como 0, né, ele fica à direita. Então, vamos trabalhar com a rotação. Como que eu faço isso? Então, quando ele estiver deixando a direita apertado, né, eu dou um transform.rotation, recebendo o quaternion.euler, tá? Então a gente tem que transformar ele em basicamente em graus, né? Então aí a gente usa a operação do Euler, tá? O quaternion.euler. Então, como que eu vou fazer isso? A gente está trabalhando com um vetor 3, né? Que ele tem x, y e z. E aqui o meu bichinho, ele roda em x, ele pode rodar em x, ele pode rodar em y, que é o que a gente quer modificar, assim como também ele pode rotacionar em z, né? No nosso caso, a gente quer que ele rotacione só em y. Então, nesse caso, eu coloco vector 3 new vector 3, tá? Porque eu quero uma nova instância de vetor 3. E aí a gente coloca a rotação 0,180,0. Aliás, desculpa, 0. 180 é para a esquerda que a gente quer. Então aí eu posso copiar e colocar 180. Sim. Como eu tô mudando a orientação dele, ele está indo conforme a orientação. Então, eu posso ainda colocar um ponto right aqui, né? E aí ele vai para a esquerda, né? Tá menos mal, assim, dos males o menor, né? Pelo menos a gente explicou o que é um left e right.
Mas então, o que acontece aqui, né? A gente também tem uma outra maneira de fazer, tá? Utilizando sem ser as keys, mas as entradas. Basicamente, se a gente vir aqui em Edit, Edit não, é o Edit. Edit Project Settings, tá? E vim aqui em Input Manager. A gente vai ter que a gente tem os eixos, né? Então a gente tem o eixo horizontal, o eixo vertical, Fire 1, Fire 2, Fire 3, Jump, Mouse X, Mouse Y, Scroll Wheel, horizontal, vertical, Fire 1. Então, basicamente, isso daqui são as entradas pré-definidas do Unity, né? Sempre quando a gente cria um projeto, ele vai ter essas entradas. Então, basicamente, a gente vai ter as entradas, né? Esquerda e direita, e as entradas alternativas, tá? Que é o ID, né? Que então aí, esses caras, eles sempre vão me retornar um valor negativo e um valor positivo. Tanto que a gente tem o botão positivo e o botão negativo. E adivinha? Negativo menos 1 e positivo mais 1. Então, se a gente estiver trabalhando com o eixo horizontal e ele me dá menos 1 e 1, a gente tem o eixo X, né? Então, menos 1 para a minha esquerda, mais 1 para a minha direita. Então, eu posso trabalhar com esse eixo horizontal, certo? Usando, né, as teclas já pré-definidas. Left, right, né, a seta esquerda e a seta direita. E o Alternative Alt Negative Button, né? Que é o botão negativo alternativo. Ou seja, tanto a esquerda quanto a seta esquerda quanto o A, eles vão me dar o mesmo valor de menos 1. Enquanto o botão positivo, ele vai me dar o valor 1. Então, se eu pegar aqui, eu vou comentar isso daqui, tá? E vou fazer uma variável float. Vou colocar h-axis, né? Porque a gente está mexendo com os eixos, tá? Cadê? Edit, Project Settings. Os eixos, né? Axis, eixos. Então, h-axis, né? E aí eu vou pegar input.getAxis e o nome desse eixo, que é o horizontal. Em formato de string, horizontal. Eu vou dar um debug.log para mostrar as informações desse eixo X, né? Desse eixo H. Se eu dar o play, tá percebendo que só tá aparecendo 0, mas só que eu não estou apertando nada. A partir do momento que eu aperto para direita, ele vai para 1. Solto, ele vai voltar para o estado de relaxamento dele, que é 0. Vou apertar à esquerda, aí ele me dá menos 1. Solto. Então, o que eu posso fazer com isso daqui? Ele vai me dar sempre a mesma velocidade, né? Então eu posso fazer com que ele faça a translação dele pelo eixo. Então eu uso transform.translate. Aí eu coloco h-axis, vector 2. Right, tá? Vezes o h-axis vezes speed vezes time.delta time. Aí eu não preciso, aí ele vai fazer a translação dele.
sem eu precisar me preocupar com os ifs. Estou apertando para a esquerda, estou apertando para a direita e ele está andando. Agora eu vou usar o transform.rotation, mas só que assim eu vou acabar tendo que usar o if, né, de qualquer jeito, porque eu preciso fazer o flip nele e eu tenho que verificar esse h-axis. Então, se h-axis for menor do que 0, isso indica que ele tem que virar para a esquerda. Então, transforme.180. Vamos ver se ele vai virar para a esquerda e continuar andando. Era o que eu temi. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente também pode fazer o seguinte, quando a gente tem essa questão, porque assim, isso está acontecendo porque eu estou usando o Translate, tá? Mas geralmente, quando a gente está trabalhando com a movimentação, a gente utiliza o Rigibody, tá? A gente utiliza a física do Unity para fazer isso. E aí a gente não mexe diretamente com a posição do objeto, Mas tem uma outra maneira que eu posso fazer isso daqui, tá? Que é a seguinte: eu posso pegar transform.position, recebendo vector2.right vezes h-axis vezes speed vezes time.deltaTime, sem precisar usar o translate, tá? Então aí, se eu der o play, desculpa, mas igual, eu tenho que transformar esse cara aqui em vector 3, e pronto, agora ele parou de dar erro. Aí eu venho aqui, dou o play. Obviamente que à direita ele não vai virar porque eu não estou usando o if. Mas se eu vim aqui, deixa eu apagar esse cara. Se eu vim aqui, else if h-axis for maior do que 0, também poderia fazer um if. Aí eu uso transform.rotation, quaternion.euler 300. Aí o meu bichinho tá mexendo normalmente, Então, aí a gente também tem o h-axis, o jump, várias maneiras de estar implementando a movimentação dele, mas essa daqui é em específico em transform, tá bom? A gente também tem outras formas de fazer com o Rigibody, tá? Que a gente vai ver no próximo vídeo, sobre a utilização de colliders, de gravidade, de física no Unity e como que a gente pode implementar essa movimentação usando o Rigibody, a física do Unity. E depois eu também vou explicar por que é importante a gente fazer isso, tá bom? Mas isso daí é o conteúdo no próximo vídeo. Então, vejo vocês no próximo vídeo.